em casa, enfim, ajude da melhor forma possível. Espero que vocês gostem. Se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Podem abrir o microfone e fazer uma perguntinha aí para a Vera, que ela vai responder. E aí, para trabalhar todo esse assunto com a gente, eu vou trazer aí a Vera Matos. A Vera, ela é dona de uma consultoria chamada Autogestão. Eu já tive o prazer de trabalhar com a Vera em outras oportunidades na minha carreira. Ela já fez assessment comigo alguns tempos atrás, na empresa que eu trabalhava. Ela tem um currículo super bacana. Vera, por favor, se apresente, fale um pouquinho de você, da sua carreira, que eu tenho certeza que não falta aí conhecimento para dividir com a gente hoje. Obrigada pelo convite, obrigada. Na verdade, ela nos convidou para participar desse momento, então obrigada aí por essa oportunidade que você está nos dando, da gente trocar um pouquinho de ideias no dia de hoje, tá bom? Então aproveitem, sejam muito bem-vindos, e mais aí uma conexão para vocês do mês de agosto, tá bom? Obrigada, Fabi, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto que eu adoro, né? Como consultora, e a Fabi já explicou um pouco, eu trabalho como consultora já faz bastante tempo. Eu fiz essa opção há 20 anos atrás, quando ainda se achava ou se pensava que a consultoria era só para pessoas que já não conseguiam mais se colocar nas organizações como funcionários, então eram obrigados a ir para o mundo da consultoria, e eu fiz a minha opção aos 33 anos, como um movimento antes mais amador, junto com uma amiga, e em 1990 eu entrei fortemente, então, na verdade, já estou até 1999, né, 2000, eu entrei fortemente nesse mundo, trabalhei durante alguns anos em organizações como funcionária, sou psicóloga, né, de origem, então, trabalhei em organizações como funcionária até 93, faz bastante tempo que a minha carteira de trabalho não tem mais nenhum registro. Voltei para o mundo da clínica, tive uma passagem, trabalhei em hospitais, e em 98 eu comecei a me experimentar como consultora, porque eu sentia muita falta da dinâmica do mundo das organizações. Eu costumo dizer que esse bichinho já tinha me mordido, e por causa dele, eu resolvi voltar para trabalhar com organizações, mas aí já em um modelo diferente, como consultora, para poder trabalhar com várias empresas ao mesmo tempo, conhecer diferentes segmentos ao mesmo tempo, e realmente encontrei no mundo da consultoria o meu propósito. Foi onde me realizei mais profissionalmente, onde eu fui e continuo sendo feliz por efetivamente trabalhar com aquilo que me faz feliz, que me dá energia, trabalhar com pessoas, trabalhar com aquilo que eu adoro, né, que eu amo fazer. Então, é um prazer estar com vocês aqui hoje para falar sobre gestão das emoções. Como a Fabi falou, estejam à vontade para me interromper, para abrir o microfone, para abrir a câmera e fazer alguma pergunta, tá? Enquanto eu estiver falando, podem me interromper, trazer comentários, trazer exemplos, fazer uma pergunta. A minha ideia é que realmente nós possamos fazer um bate-papo aqui sobre a gestão das emoções, que sempre foi importante, mas nos dias atuais, frente a esse mundo VUCA, que nós fomos jogados com a maior velocidade em 2020, ainda se faz mais necessário. Ok? Antes de nós começarmos, eu vou pedir para quem quiser, pode abrir as câmeras, e nós vamos fazer uma pequena prática de mindfulness, que significa estar no aqui e agora, legal, apenas respirando. Então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos, sentem, fiquem em uma situação bem confortável, coloquem as mãos sobre as pernas, sintam que as costas estão bem encaixadas, e nós vamos começar com uma respiração. Então, com os olhos fechados, façam uma primeira respiração profunda, percebendo como é que o ar entra nas suas narinas, como ele percorre o seu organismo, como enche as omoplatas, como enche o abdômen. Se o ar que entra está mais gelado, e aí expirem, fazendo o mesmo movimento,
e prestando bastante atenção neste movimento de expiração. Podem repetir a respiração de 2 a 3 vezes, prestando atenção como é que o teu organismo reage ao ar que entra e depois ao ar que sai. Agora, na sua respiração, preste atenção como é que está o seu corpo. Está confortável? Você está se sentindo sentado em uma posição que deixa seu corpo confortável, ou você precisa fazer algum movimento para que o seu corpo esteja mais acomodado onde você está sentado? E aí, respire prestando atenção se existe alguma tensão em algum local do corpo, e aí você pode mexer as pernas, mexer os ombros, para se sentir mais confortável. Agora, gradativamente, pode abrindo seus olhos. E estamos no aqui e agora. O Mindfulness é uma prática que tem a intenção de nos trazer para o momento presente. O que eu estou vivendo agora. Então, a meditação clássica, podemos dizer assim, ela normalmente nos tira de onde estamos para que a gente possa se elevar. E o Mindfulness tem por intenção nos trazer para o aqui e agora, nos ajudar a limpar a mente. E uma boa prática para limpar a mente é uma respiração bem feita. Quando nós paramos para prestar atenção na nossa respiração, nós percebemos que muitas vezes nós estamos respirando de uma forma tão rápida que não conseguimos dar para o nosso organismo todo o oxigênio que ele precisa. Por isso que eu gosto de começar uma fala, uma conversa com a respiração. Ok? Já tivemos aqui o Alan, que diz que está cursando psicologia e se apaixonando pela área organizacional. É verdade, Alan. Eu fiquei apaixonada pelo mundo das empresas e não consegui mais largar dele. Então, tem sido uma caminhada bem legal. Então, agora nós vamos começar. Eu vou apresentar a minha tela. Gente, enquanto a Vera apresenta a tela dela, ela acaba não vendo as carinhas de vocês. Então, se alguém quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone e fazer, ou então pode mandar aqui pelo chat que eu leio a pergunta para ela, tá bom? Vocês estão vendo a tela? Ainda não. Não? Então, peraí. Deixa eu fechar. Olha, tá sumindo. Que gozado. Eu tinha deixado ela aberta e ela sumiu. Só um instantinho, então, que eu vou ter que voltar lá. Acho que agora vai. Abrir, você fecha e abre de novo a apresentação. Uhum. Melhora. Tá. Ok. Funcionou agora? Agora tá abrindo. Eu já vejo. Vocês veem também? Com os dedinhos assim, todos conversando? Legal. Sim. Sim. Vamos em frente. Ok. Então, vamos lá. A intenção aqui, então, é conversar um pouco sobre a gestão das emoções. Mas, para começar a conversar sobre isso, é importante a gente entender o que é emoção e o que é sentimento. Porque, embora muitas vezes nós achamos que a mesma coisa, não é. A emoção é um conjunto das nossas respostas motoras que o cérebro faz aparecer em respostas a algum evento que nós estamos vivenciando.
em relação a algo que aconteceu conosco. E o sentimento é a forma como o cérebro vai interpretar toda essa emoção que eu estou sentindo. Então, normalmente, o sentimento é revelação de um estado de vida dentro do meu organismo, que é a emoção que eu estou vivenciando naquele momento. E a emoção, normalmente, ela se manifesta através de alguns comportamentos físicos. Então, quando eu estou alegre, eu tenho uma forma de mostrar isso através da minha expressão corporal. Da mesma forma, se eu estiver triste, eu também terei uma expressão física. O meu organismo irá emitir alguns sinais mostrando esse meu sentimento. Por isso que existe uma confusão entre emoção e sentimento. Nós temos muitos sentimentos, mas emoções básicas não são tantas assim. Então, vamos primeiro conversar sobre o que é inteligência emocional, para depois chegar nas emoções básicas, e que vai ser fácil trazer alguns exemplos, porque nós temos uns personagens aí de um filme, eu vou pegar eles aqui porque eu adoro. Nós temos os personagens de um filme aí bem famoso, que provavelmente alguns de vocês, ou talvez até todos, já tenham assistido, e que vão nos ajudar a entender as emoções básicas. A inteligência emocional, ela foi descrita, podemos dizer assim, pela primeira vez na década de 90, pelo considerado pai da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman. E ele fala que a inteligência emocional é a capacidade de identificar os meus próprios sentimentos e os sentimentos dos outros. E, baseados nisso, nos motivarmos para gerir bem as emoções dentro de nós e dentro dos nossos relacionamentos. Então, quando nós agimos com inteligência emocional, nós conseguimos entender o que nós estamos sentindo e conseguimos entender o que as outras pessoas estão sentindo. Portanto, eu amplio o meu autoconhecimento e eu amplio também o meu conhecimento das outras pessoas. E para entender as outras pessoas, eu preciso me entender. É isso que o Daniel Goleman apresentou como inteligência emocional. Como eu estou me sentindo em relação a um determinado acontecimento que não obrigatoriamente é o mesmo sentimento que as outras pessoas que estão envolvidas comigo também estarão sentindo. A inteligência emocional, ela mostra isso. Cada pessoa pode ter maneiras diferentes de sentir, consequentemente reagir, frente a um cenário. E a inteligência emocional traz essa explicação. Quem aqui conhece esses personagens? Deixa eu interromper o compartilhamento. Vera, eu conheço. E eu não largo dessa daqui, ó, de jeito nenhum. Tá sempre comigo. Vamos lá. Ver? Não, não estou conseguindo. Ver, não, ele travou para mim. Olha só. Eu estou conseguindo só. Que estranho. Mas vamos ver o que aconteceu. Mas não estou conseguindo te ver, Fabi. Oi? Quer sair e entrar de novo? Não sei por que ele travou. Bom, vamos. Então você disse que você conhece. Quem que está sendo com você? Eu estou segurando a alegria na minha mão. Ah, você está com a alegria na tua mão. Vamos lá. Vocês me enxergam? Sim. Tá, então olha só. Sim. Esses aqui são, eu costumo dizer que esses aqui são os meus companheiros. Eu fui à Disney no início do ano e não consegui resistir de comprar todos os personagens desse filme. Quem assistiu esse filme? Como é que é o nome dele?
Divertidamente. Divertidamente. Quando vocês assistiram esses filmes, o que veio para vocês? Muito aprendizado, né? Eles ensinaram de uma forma muito dinâmica como que funciona, né? Nossas emoções, sentimentos. Ele está todo travado para mim. Eu acho que eu vou... Para mim, ver os conflitos internos que a gente tem conosco mesmo, né? Na nossa cabeça, cada um tem um conflito de raiva, de alegria, de decepção e assim vai. Ok, muito bom. Mostra também mostra também que o sentimento é ligado um ao outro, né? Eles são todos interligados, então muitas vezes quando você não tem alegria e aí já vem a raiva junto, já vem a ansiedade, é bem bacana. Isso, ok. Vou voltar aqui. Então, esse filme, eu costumo dizer que é um filme feito de crianças, feito para adultos. Porque as crianças olham divertidamente e se divertem, porque ele é muito lúdico. Mas os adultos, quando assistem esse filme, eles podem ser muito impactados, porque nós começamos a pensar sobre os conflitos que estão na minha cabeça, sobre como é que eu estou lidando com as minhas emoções, e eu passo a entender que as 4 emoções básicas, alegria, tristeza, medo e raiva, elas são importantes na nossa vida. Eu não posso abrir mão de nenhuma dessas emoções básicas, embora, olhando a sociedade, olhando muitas vezes a nossa criação, você escuta quando criança que é feio sentir raiva ou é feio sentir medo. Quem lembra de uma situação como essa? De sentir medo. E, não pode sentir medo. A gente escutava isso, ou o menino escuta, menino não chora. Engole o choro. Engole o choro. E o choro é uma expressão de qual emoção? Ou de quais emoções? O choro, ele pode ser a expressão da tristeza, ele pode ser a expressão da alegria, ele pode ser a expressão da raiva, ele pode ser a expressão do medo. Por quê? Porque o choro é um sentimento, é a expressão de um sentimento. Né? E aí a emoção que vem aí pode ser diferente dependendo da pessoa. Quem aqui já não chorou de alegria? Alguém aqui já chorou de alegria? Eu. Várias vezes. Várias vezes. O tempo inteiro, né? Então, eu já chorei de alegria, eu já chorei de raiva, eu já chorei de tristeza, né? Porque é uma expressão de uma emoção que vem. E aí, eu posso estar com raiva, eu posso estar triste, eu posso estar alegre, eu posso estar com medo. A importância, quando eu entendo sobre as minhas emoções básicas, eu começo a perceber que todas elas são importantes, porque elas têm diferentes contribuições na nossa vida. E o filme, Divertidamente, mostra isso muito bem. Ele traz isso muito forte para nós. Porque ele mostra em cenas diferentes o quanto a emoção do medo foi importante para Hayley, o quanto a emoção da raiva ajudou ou atrapalhou ela, o comportamento dela, o comportamento do pai dela, o quanto a emoção da alegria fez isso, o quanto a emoção da tristeza também. Normalmente, nós somos ensinados a pensar que a raiva é algo que nós não podemos sentir. Porque quando eu penso em raiva, o que é que vem para a minha cabeça? A agressividade, que pode ser demonstrada de uma maneira inadequada. Mas a raiva nos dá a energia necessária para seguir em frente
quando eu vivencio uma situação difícil, quando eu vivencio uma frustração. Quando eu fico frustrada, o que é que vem? Qual é o meu pensamento quando eu fico frustrada? Quem é que pode contribuir? Ou falando ou escrevendo no chat. Já vou xingando todo mundo, né? Mas na minha cabeça. Na minha cabeça. E aí, como é que você transforma essa emoção em algo positivo? Eu respiro, vou pro parque, eu vou correndo e vou me liberando. Exato. A raiva é que nos dá energia, por exemplo, quando eu me sinto frustrada em relação a alguma coisa que eu fiz e não deu certo. E eu penso, vou continuar tentando para acertar. Não é isso que a gente pensa? É isso mesmo. É a raiva que nos dá essa energia. Tem gente colocando aqui no chat, Vera, que conta até 10 e toma uma xícara de café, que é a crise. E isso faz todo sentido. Esse contar até 10 é o tempo que você precisa, né? Para ver o que você precisa fazer e como canalizar essa raiva para você fazer algo produtivo com ela e não algo agressivo. Exatamente isso. Quando eu conto até 10, eu paro para respirar. Quando eu respiro, eu abasteço o meu cérebro do oxigênio que ele precisa para me trazer ideias de como canalizar positivamente a minha agressividade, que se transforma em energia produtiva. Então, nós não vivemos sem a raiva. Ela é importante. Da mesma forma, nós não vivemos sem o medo. Vamos buscar um exemplo de uma situação. Um alpinista, ele tem medo ou não tem medo? Quando ele resolve escalar o Aconcagua, o Everest. Eu acredito que ele tem medo, mas ele sabe transformar esse medo dele em motivação. Exatamente. Se ele não tivesse medo, ele já morreria na subida. Porque é o medo que me faz parar para pensar, analisar e planejar. O medo nos faz planejar. Muitas vezes, as pessoas que sobem o Everest, elas chegam bem lá em cima e elas morrem na descida. Por que isso acontece? Porque elas... Autoconfiança. Por quê? Autoconfiança. Autoconfiança. Elas ficam tão felizes de terem alcançado o pico que elas descem de qualquer jeito comemorando. Neste momento, a emoção da alegria, ela deixa de me ajudar e para e começa a me atrapalhar. Porque aí eu quero descer o Everest de qualquer jeito e eu esqueço do planejamento, que o medo, junto com a tristeza, que quem tem medo fica triste, me fizeram parar para pensar e planejar. Então, a alegria ela é fundamental na nossa vida, mas se a gente parar para analisar, quando eu estou alegre, quando eu estou feliz, né? Porque a felicidade é a emoção básica, a alegria é o sentimento manifestado, eu não paro para pensar. Então, nós precisamos das 4 emoções básicas. Mas a gestão das emoções, ela vai me possibilitar trabalhar com as minhas emoções da forma correta. Da forma correta. Vocês estão enxergando minha tela? Estamos sim. Olha só, e agora, não sei o que eu fiz, mas eu estou enxergando vocês. Olha só que interessante. Bom, se eu preciso conhecer as emoções básicas para poder lidar com elas e, consequentemente, fazer a gestão das minhas emoções, é importante entender que é da raiva que vem energia produtiva,
que é do medo que vem a percepção de que eu estou colocando em risco a minha segurança, seja qual situação for, e aí eu consigo parar, analisar e planejar. É da tristeza que eu paro e vejo, puxa, eu estou decepcionada com isso, como eu vou fazer? E é da alegria que me dá o total conforto, que me dá o bem-estar, que alimenta o meu dia a dia. Então, eu preciso das 4 emoções na minha vida. Elas são fundamentais. Deixa eu voltar aqui para poder passar para a tela diferente, que ele está brigando comigo hoje. Ok. A partir do momento que eu entendo as 4 emoções básicas, eu preciso entender também como funciona o meu cérebro. O nosso cérebro, ele é formado por 3 camadas, vamos dizer assim, por 3 planos do cérebro. O cérebro reptiliano, que vocês já devem ter ouvido falar, é o cérebro dos instintos, é o cérebro dos reflexos. E simplesmente o cérebro reptiliano, ele reage. Ele não sente e ele não pensa e não pondera, que estão em outras camadas do cérebro humano. O cérebro reptiliano, por que ele tem esse nome? Porque ele está nos répteis. Então, por isso a imagem da cobra ali. A cobra, ela não ataca o ser humano porque ela pensou em atacar o ser humano. Ela simplesmente reage a uma ação. Nós entramos no mato, nós nos mexemos e aquilo gera uma reação numa cobra, por exemplo. Ela vem e ataca. Então, o cérebro reptiliano está comum nos répteis. O sistema límbico, que é o que nos permite sentir, o sentimento está no sistema límbico, ele já é comum nos animais. Então, eu botei aqui um gato, cachorro, o leão. Eles sentem, eles começam a ter sentimentos, eles têm estado de excitação. Quem aqui tem cachorro em casa? Eu tenho. Como o cachorro reage quando você chega em casa? Por alegria. Por alegria. Eu tenho a impressão que ela começa a sorrir para mim quando a gente chega em casa. Exatamente. Então, o cão, o gato, eles já sentem. Eles reagem e sentem. Mas só os seres humanos, usando o seu córtex cerebral, conseguem pensar no que está acontecendo, ponderar, analisar e tomar as decisões. Esse é o nosso poder. Essa é a nossa capacidade. Por isso que quando eu me deixo, por exemplo, dominar pela raiva, o meu organismo, quando eu sinto raiva, normalmente as pessoas podem ficar vermelhas, elas começam a falar mais alto. Se você prestar atenção, você vai estar com as mãos apertadas. Eu reajo a uma situação, eu sinto a raiva, e se eu não parar para pensar, se eu não contar até 10, se eu não for tomar o cafezinho, realmente eu vou fazer aquilo que o meu organismo está me levando, que é, por exemplo, dar um soco em alguém. Quando eu percebo isso, que eu estou com vontade de dar um soco em alguém é porque eu comecei a pensar. E eu percebo que aquele não é o melhor comportamento, não é o comportamento adequado. Quando eu tenho medo, se eu apenas sentir o medo, eu vou me paralisar. Não é isso que o medo faz conosco, muitas vezes? Nos paralisa. Quando eu
penso sobre a emoção do medo que eu estou sentindo, eu processo e tomo a decisão sobre o que eu vou fazer para não sentir medo. Então, se eu quero subir o Everest, se esse é o meu objetivo, o meu foco, e eu tenho medo, eu começo a pensar como eu posso me preparar para subir o Everest. Se eu tenho que fazer uma apresentação na empresa, vamos trazer para o dia a dia de vocês. Se eu tenho que fazer uma apresentação na empresa e eu percebo que eu estou nervosa, eu estou com medo de não me sair bem. Qual é a forma de eu lidar com esse medo? É preparar a minha apresentação, planejar o que eu vou fazer, buscar as informações necessárias, levantar os números precisos, se eu preciso apresentar números. Aí eu começo a fazer a gestão das emoções. Essa é a gestão das emoções. É eu ter a capacidade de ser dona das minhas emoções e não escrava dela. É eu entender que, através da gestão das emoções, eu consigo utilizar as 4 emoções básicas para fazer aquilo que eu preciso. Então, cada vez que vocês ficam nervosos frente a uma situação que precisam lidar, a emoção básica que está ali é o medo. Agora, como é que eu vou lidar com esse medo? Eu vou fugir da apresentação? Eu vou pensar, vai do jeito que der? Não. Se eu estou nervosa, eu vou me preparar. Quando eu vou falar de um assunto aqui que normalmente os gestores às vezes reclamam que não gostam de fazer, ou as pessoas reclamam que não gostam de receber. Preciso dar feedback. O feedback alimenta os colaboradores. Todo mundo precisa receber um feedback. Inclusive as pessoas que vivem ao nosso redor nos relacionamentos pessoais. Nós damos feedback e recebemos feedback 24 horas por dia. Cada vez que o teu organismo avisa para você que ele está com fome, ele está te dando um feedback. Quando você começa a sentir sono, o teu organismo está te dando um feedback. Quando eu faço um trabalho numa empresa, eu espero um feedback. Que pode ser um feedback de reconhecimento e pode ser um feedback de melhoria. Como gestora, eu vou me preparar para dar esse feedback. Porque às vezes eu digo assim, não gosto de dar feedback. Você se preparou para dar o feedback? Se você se preparar, se você buscar todas as informações que você quer passar para o seu colaborador, para o seu par, para o seu chefe, para o seu gestor, você estará preparada para dar um feedback. Então, você usou o medo, que gera desconforto, que gera, não gosto de dar feedback, tudo isso está relacionado ao medo da reação que a outra pessoa terá em relação ao feedback que eu vou dar para ela. Vamos pensar que eu quero comprar uma casa nova. Quando eu quero comprar uma casa nova, na maioria das vezes eu consigo sair e já comprar vou comprar e vou comprar direto? Ou a gente para pensar sobre a casa? Alguém aqui já comprou uma casa sem pensar? Cheguei lá, olhei a casa e já comprei. Ou pensou, quero comprar uma casa. Pesquisa, olha. Como é que eu quero essa casa? Quantos quartos ela tem que ter? É uma casa, é um apartamento? Quem faz a gente parar sobre isso é a baixa de energia. A baixa de energia acontece na tristeza. Quem assistiu o filme, lembra no final do filme, uma das últimas cenas, quem conseguiu resolver o problema lá na cabeça da Hayley?
Como é que a tristeza fez? Como é que a tristeza agiu? A Hayley estava dentro do ônibus. Quem assistiu o filme para mim? Levanta a mão. A Hayley estava dentro do ônibus, ela tinha resolvido fugir de casa, não tinha? O que acontece quando ela está dentro do ônibus? Quem assistiu o filme me conta. O que acontece quando ela está dentro do ônibus? Se eu não me engano, ela começa a relembrar, né, os bons momentos. Exatamente. Quem nos faz... Tipo, bate um arrependimento, né? Bate um arrependimento. Quem nos faz relembrar os bons momentos é a emoção da tristeza, porque ela faz com que a gente pare. E aí ela começou a pensar, lembrou lá, ela brincando com o pai, ela com a mãe, ela desce do ônibus e volta para casa. Foi a tristeza que agiu ali. Que mostrou para ela, que ativou o cérebro dela para relembrar, porque ela sentou ali no ônibus, ficou quieta, então parou para respirar e aí as lembranças vieram. Se ela estivesse muito feliz por estar indo embora, ela não teria essas lembranças. Ou se ela estivesse ainda muito alimentada pela raiva que fez ela entrar no ônibus, porque quando a gente tem raiva, a gente age impulsivamente. Ela também não teria lembrado disso. Portanto, se eu quero ser gestora das minhas emoções, eu preciso conhecer o que eu estou sentindo. Eu preciso me conhecer melhor. Porque é a gestão das emoções, é o autoconhecimento, eu conheço as minhas emoções e sei como lidar com elas, o que não significa que eu vou ter 100% de acerto. Algumas vezes eu vou errar, porque afinal de contas nós somos seres humanos, e se nós fôssemos perfeitos, eu costumo dizer que o mundo seria um saco, se todo mundo não tivesse nada para melhorar. Quando eu me conheço, quando eu conheço as minhas emoções, eu me gerencio. E quando eu me gerencio, eu paro para tomar um café, para não continuar uma discussão que eu percebo que não tem nexo dentro da minha empresa, com a minha mulher, com o meu marido, com o meu namorado, com a minha namorada, com os meus filhos, seja com quem for. Eu me motivo porque eu entendo o que eu estou sentindo e, consequentemente, eu consigo influenciar o outro positivamente. Quando eu estou com raiva e eu respondo atravessado para alguém, qual é a emoção que eu desperto no outro? Me responder da mesma forma. Não é isso que acontece? Se eu paro para respirar, se eu tomo um café, eu consigo pensar em uma melhor alternativa e eu consigo influenciar positivamente, porque eu entendo que ele vai ter as emoções que eu tenho. Se eu estou com raiva, a minha tendência é despertar a raiva no outro. Se eu estou atendendo um cliente, vamos falar lá de quem trabalha no call center. Estou atendendo um cliente e esse cliente começa a alterar a voz comigo, o meu primeiro sentimento que vem, se eu agir somente com o cérebro reptiliano, é responder para ele do mesmo jeito que ele me responde. É isso que acontece? Levou, às vezes eu digo assim, eu quando levo, eu devolvo do jeito que eu levo. Aí acontece a maior confusão. O que eu faço quando eu estou no call center e escuto um cliente alterado? Eu peço para ele baixar o tom de voz. Muitas vezes eu fico inquieta, né? Deixo a pessoa despeja aquilo. Depois que ela despejou, aí eu vou falar. Quando a pessoa despeja tudo aquilo, né, a raiva dela, descontentamento com alguma coisa, e eu fico quieta, eu obrigatoriamente
acabo estimulando que ele comece a parar para pensar. E muitas vezes, na maioria, isso funciona. Pode não funcionar com todo mundo. Aquela pessoa está te mostrando que ela faz uma péssima gestão das emoções. Mas na maioria das vezes a pessoa faz... eu falei, despejei, e aí você começa a falar com ela, você começa a explicar para ela e ela se acalma. Ela consegue parar para te escutar. Porque quando eu estou falando sem parar, não tem como escutar o outro. E aí eu influencio ele positivamente, e é exatamente o que a Orquideia falou aqui. Às vezes a pessoa sente até vergonha de estar falando comigo daquele jeito. É isso. Porque você está fazendo a gestão das tuas emoções. Por mais que aquela fala exacerbada da outra pessoa te desperte a emoção da raiva, você para e diz assim, como é que eu vou responder para essa pessoa para que eu consiga conversar com ela? Porque se eu responder de qualquer jeito, eu não vou conversar com ela. Eu vou só suscitar a discussão. Portanto, conhecer-se, lidar com as suas emoções, trabalhar seu autoconhecimento, entender o que me ajuda, entender o que me atrapalha, é fundamental para a gestão dos nossos relacionamentos, seja eles quais forem. E é fundamental para eu lidar com este momento que nós estamos passando. É um momento difícil para todo mundo. É um momento complexo para todo mundo. Eu costumo dizer que o mundo VUCA, ele invadiu a nossa vida de uma tal forma que ele está volátil, complexo, incerto e ambíguo. Quem aqui já viu falar do termo VUCA? É isso. O termo VUCA é volátil, o termo VUCA é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. Depois a gente vai ter uma outra conversa para falar sobre VUCA, né? Eu adoro falar sobre VUCA, mas aqui o que eu vou explicar para vocês? Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar lá VUCA, mundo VUCA. Esse é um termo que foi adotado pelos militares americanos, também na década de 90, né, que foi uma década bem marcante para o mundo e principalmente para o mundo das organizações. E em 92, um psicólogo, não podia deixar de falar aqui, né, dos psicólogos, polonês, trouxe esse termo, mundo VUCA, para o mundo das organizações, porque as organizações começaram a perceber que com a chegada da tecnologia, as mudanças no mundo começaram a ser mais rápidas. E é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Alguém tinha colocado no seu planejamento pessoal ou no seu planejamento da empresa que nós teríamos o Covid? Acho que ninguém, né? Ninguém imaginou que em 2020 nós lidaríamos com o Covid, que ia exigir de um dia para o outro uma mudança enorme no nosso comportamento, nos nossos hábitos, na nossa forma de trabalhar. Então, o mundo VUCA, que nós vivemos hoje, todos os dias, ele não vai mais embora. O Covid vai embora. A gente ainda não sabe daqui a quanto tempo, mas ele vai embora. Agora, o VUCA nunca mais vai embora. Portanto, cada vez mais, nós teremos que fazer a gestão das nossas emoções e aprender a lidar com aquilo que nos acontece de uma forma diferente de como nós lidamos, ou de uma forma melhor do que nós lidamos, porque ele fará parte da nossa vida cada vez mais. E aí vamos entrar aqui na questão de comportamentos importantes para eu poder lidar com
as emoções e para poder lidar com o mundo VUCA, que está aí. Primeiro, a gente ouvia muito falar, e ouve ainda falar muito, porque é uma competência super necessária, resiliência. Nós precisamos ser resilientes. Mas hoje, junto com o resiliente, entrou um termo também, que é o antifrágil. Por que isso? A resiliência, ela veio, o termo resiliência, quando foi adotado, veio da questão do bambu. O que o bambu faz quando tem uma ventania? Ele verga e depois ele volta para o mesmo lugar. Alguém aqui já tinha lido sobre resiliência? Tem usado essa competência? Já li e usando quase 24 horas. Quase 24 horas, exato. Mas agora, junto com a resiliência, eu preciso me tornar antifrágil. Eu preciso praticar isso. E antifrágil não significa não vou mais sentir nada, porque é o que vem para nós, né? As pessoas frágeis, antifrágil é o que eu vou aprender com o que me aconteceu. Então, se o bambu ele verga e ele volta para o mesmo lugar, o antifrágil nos mostra que eu não posso mais voltar para o mesmo lugar. Até porque não é mais o mesmo lugar. Vamos pensar na situação que nós estamos vivendo hoje. Nós voltaremos para o mundo que existia antes do Covid? Não voltaremos mais. Muitas mudanças que aconteceram vão permanecer, outras não. Então, a antifragilidade é exatamente isso, é eu ter consciência de que o mundo pós-Covid não será o mesmo antes do Covid. É o pré e o pós-Covid, não vai. Por exemplo, a pandemia obrigou as empresas a adotarem o home office quase que 100%, ou 100% em alguns casos. O que as empresas e o que as pessoas entenderam? Que sim, é possível trabalhar em casa, continuar a ser produtivo, atingir as metas e trazer bons resultados. Ah, mas a gente ainda está trabalhando muito. Sim, porque nós estamos nos acostumando ao trabalho de home office. Só que o home office não é novidade. A única diferença é que em 2020 ele invadiu a vida praticamente de todo mundo que trabalha. Eu trabalho em home office como consultora faz tempo. Eu, durante anos, prestei serviço para outras consultorias, e quando nós fundamos a Autogestão, em 2014, eu e a minha sócia tomamos uma decisão. Nós não teríamos escritório. Por quê? Como consultoras, nós vivíamos ou vivemos dentro das organizações. Certo? Então, para que eu vou ter um escritório, que é um ativo imobilizado, onde eu vou ter que comprar, eu vou ter que pagar aluguel, vou ter que pagar condomínio, vou ter que pagar luz, vou ter que pagar internet, vou ter que pagar tudo. Se eu posso trabalhar, ter um escritório na minha casa, desenvolver o meu trabalho dentro das empresas ou dentro de um coworking, que é o que eu faço. Tenho processos de coaching para atender. Eu ocupo um coworking aqui em Curitiba, né, vou lá e atendo as pessoas. Lá eu tenho uma pessoa que recebe quem chega, eu tenho internet, eu tenho café quentinho, tenho tudo, eu pago por aquilo que eu ocupo. Para que ter um escritório? No meu caso, então, que viajava, né? Espero voltar a viajar, mas eu viajava um monte, porque eu atendo empresas em Maringá,
Eu atendo empresas no Rio Grande do Sul, atendo empresas em Santa Catarina, eu estou atendendo empresas, estou começando a atender empresas em Brasília. Como é que eu cheguei em Brasília? Porque o meu marido foi transferido pela Telefônica Vivo em maio do ano passado. Bom, eu estou com bastante frequência em Brasília agora, pelo menos uma vez por mês. Então, procurarei clientes em Brasília. Para que eu vou ter um escritório fixo? Quantos dias da semana, quantos dias do mês eu vou usar esse escritório? Como é que eu aprendi a trabalhar em casa? Consultor, muitas vezes, não tem horário para trabalhar. O pessoal acha que consultor trabalha menos do que trabalhar em empresa. Consultor trabalha sábado, domingo, feriado, de noite. Quando a gente tem um projeto que não conseguiu preparar tudo o que precisava, porque tinha outros trabalhos em tempo, a gente vai ter que rodar final de semana trabalhando. Mas, como consultora, eu posso escolher, naquele dia, daquela semana, eu não vou trabalhar. E eu faço isso. Com a chegada do Covid, as empresas colocaram, vocês trabalham em casa hoje, certo? Quem está na empresa aqui, pelo que eu sei, é a Fabi, talvez tenha mais alguém que hoje, só você. Então, está todo mundo em casa, está trabalhando. E isso só hoje também, né? Porque a gente está 100% em home office. O que aconteceu? As pessoas começaram a entender que isso é possível. Ah, a gente trabalha muitas horas hoje? Trabalha. Porque nós estamos aprendendo. Como tudo, que é novidade, normalmente, quando a gente começa, a gente vai para o outro extremo. Aos poucos, as pessoas vão começar a regular isso. E eu vou dizer para você que quem permanecer no home office, nós temos algumas empresas que já anunciaram que vão permanecer em home office até 2021 e talvez para sempre, se tratando de algumas áreas, de alguns segmentos, que nós sabemos que nem todo mundo vai poder fazer isso. Né? As indústrias é impossível. Eu acredito muito no modelo híbrido. Nós teremos empresas 100% presenciais, nós teremos empresas 100% home office, nós teremos empresas metade home office, metade presencial. E vou contar para vocês que isso está escrito desde 2010. Em 2010, eu comprei uma revista Galileu. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem um artigo meu no LinkedIn sobre emprego, trabalho, projeto. Vera Matos, vocês vão encontrar lá, ou até no LinkedIn da Autogestão e Desenvolvimento, em que eu escrevo isso, porque quando eu comprei essa revista em 2010, ela foi tão chocante para mim, porque eles escreveram sobre o mundo do trabalho em 2020, que eu guardei a revista e comecei a acompanhar ao longo dos anos as mudanças. O que está escrito naquela revista, dizendo como é que seria o mundo do trabalho em 2020, é o que está acontecendo. Eles sabiam que ia ter o Covid? Claro que não. O Brasil ia entrar nesse mundo em 2020? Provavelmente não. Mas ia entrar. O Covid só acelerou. Então, eu costumo brincar que eles erraram talvez um pouco o ano, mas o Covid veio e jogou todo mundo nessa realidade em 2020. Então, eles falavam que o mundo do trabalho, que a gente conhecia em 2010, não ia mais existir. Quem aqui trabalha há mais tempo, pensa como é que era o mundo do trabalho em 2010. Eles diziam que nós teríamos mais CNPJs, então nós temos mais empresas, né? Cada pessoa será uma empresa, então nós temos mais pessoas, ou trabalhando por conta, ou prestando serviço, ou trabalhando no regime intermitente, ou trabalhando por projeto. Eles disseram que as mulheres cresceriam em posições de gestão, e as mulheres estão crescendo. Nós não estamos como gostaríamos, um número maior, mas estão crescendo. Eles diziam que ia ser o fim do olerite. Cada vez menos teremos pessoas trabalhando registradas. Não vão acabar os empregos, mas teremos menos empregos. E eles diziam que seria o fim da aposentadoria. Olha o que está acontecendo no mundo. Aliás, no mundo já aconteceu, em quantos países a aposentadoria já terminou, né? Aqui a gente ainda está resistindo a isso, mas é isso que vai acontecer. Vamos viver mais, vamos trabalhar mais, vamos ter diferentes carreiras.
Eu posso chegar numa determinada etapa da minha vida e dizer, não quero mais trabalhar com isso, vou trabalhar com outra coisa. Precisarei fazer a gestão das minhas emoções para ser capaz de fazer isso. Portanto, usar a resiliência, usar a antifragilidade para viver melhor, aprender a lidar com conflitos que fazem parte do nosso dia a dia fortemente, me tornar uma pessoa mais flexível, porque flexibilidade caminha junto com adaptabilidade e é tudo que nós estamos tendo que fazer hoje. Essa imagem dessa mulher aí realmente é algo impressionante. Vai ter flexibilidade assim, né? E ajustar o olhar. Olhar para esse mundo que nós estamos vivendo e dizer, eu estou bem em relação a ele, eu estou mal em relação a ele, eu estou mais ou menos em relação a ele, porque nós não precisamos estar bem todos os dias. Mas nós precisamos entender como é que fica a nossa felicidade no mundo que nós estamos vivendo, com pandemia ou sem pandemia. E aí eu pergunto para vocês, o Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, que também começou a falar isso na década de 90, em 1998, ele fez uma apresentação e ele colocou: a felicidade é uma escolha. Como essa pergunta, como essa afirmação soa para vocês? A felicidade é uma escolha? Olha, hoje eu posso dizer que eu acredito que sim, né? A gente não tem como controlar os eventos, mas a gente tem como controlar a nossa reação diante dos eventos. Exatamente. Isso é gestão das emoções. Eu não sou capaz de controlar tudo o que acontece comigo, mas está na minha escolha decidir, escolher o que eu farei com o que acontece comigo. E é isso que o Martin Seligman fala. É isso que a neurociência nos traz. Eu sou capaz de escolher o que fazer com o que acontece comigo. Eu não sou capaz de escolher que o Covid está no mundo ou não. Mas eu sou capaz de escolher como eu vou viver durante a pandemia. Eu vou viver durante a pandemia só reclamando? Eu vou viver durante a pandemia só ansiosa? Todos estão ansiosos, porque a ansiedade vem do medo. Será que eu vou pegar Covid? Será que eu não vou pegar Covid? Será que a minha família vai pegar Covid? Será que os meus amigos vão pegar Covid? Será que as pessoas falecerão com Covid? A gente tem controle sobre isso? Não tem. Eu tenho capacidade de me cuidar para diminuir as possibilidades de pegar Covid? Quem aqui está se cuidando? Exato. Então, quando eu me cuido, que é algo que eu tenho a capacidade de fazer, que eu tenho controle, eu vou me cuidar, então eu vou usar máscara, eu não vou me aglomerar com outras pessoas, eu vou usar o álcool, eu vou cuidar da minha saúde, porque eu preciso cuidar da minha imunidade, e quanto mais depressivo eu estiver, mais baixa estará a minha imunidade. Eu estou fazendo a gestão das minhas emoções. Eu estou diminuindo as possibilidades de pegar Covid. E eu continuo vivendo a minha vida com algumas restrições, mas com a capacidade de ter momentos felizes. Eu não
eu não posso, eu preciso evitar sofrer por antecipação. O grande responsável pela nossa ansiedade é o sofrimento por antecipação. Quando eu começo a pensar, quando eu começo a imaginar, quando eu começo a querer antecipar, a gente não tem essa capacidade. Nós precisamos viver o dia de hoje. Eu preciso planejar a minha vida, eu preciso planejar os meus cuidados, mas eu preciso, inclusive, estar preparada para quebrar o meu planejamento. Quando o ano começou, na autogestão, junto com a minha sócia, nós tínhamos feito um planejamento. 2020 será o ano da autogestão. E o ano começou muito legal para nós, como deve ter começado muito legal para vários de vocês, para várias empresas. E aí chegou o Covid. Então, a gente decidiu o seguinte, eu e a minha sócia. 2020 vai ser um ano emblemático para a autogestão. Diferente do que a gente tinha planejado, mas será um ano emblemático. O que nós resolvemos fazer quando começou todo esse isolamento? Bom, nós precisamos ir para o mundo digital mais do que nós estávamos antes. Então, nós tomamos algumas decisões. Essas decisões estão ligadas a 7 dicas, né, que foram dadas por vários estudiosos da psicologia positiva, porque foi a psicologia positiva que trouxe o tema felicidade para dentro das organizações. A felicidade, ela passou a ser estudada, e nós temos vários profissionais que avançaram no estudo sobre a felicidade e que trazem para nós algumas dicas interessantes. Essas dicas que eu vou trazer para vocês, eu vou até ler os nomes, porque tem alguns nomes complicados. O Daniel Kahneman, que foi Prêmio Nobel da Economia, mesmo sendo psicólogo, trabalha muito o tema felicidade dentro das organizações. Porque se eu passo dentro de uma empresa, independente de eu estar fisicamente ou trabalhando à distância, consome a maior parte do meu dia, se eu não for feliz com a minha escolha profissional, como eu serei feliz no meu dia a dia? O Thomas Givologic, o Micali, que é um estudioso famoso sobre felicidade, né? O George Valiant, que desenvolveu um estudo que foi feito durante muitos anos, e o Mo Gaudat, que tem um livro bem famoso sobre felicidade, eles trazem algumas dicas que são importantes para que eu possa fazer o meu dia mais feliz, já que ser feliz é uma escolha. Quais são essas dicas? Primeira delas, um termo bem moderno aí, hackear o seu passado. Nós somos abastecidos por lembranças, que foi o que aconteceu lá no exemplo da Hailey, quando ela estava dentro do ônibus, e ela parou para pensar o que veio na mente dela? Lembranças. Portanto, mexer no meu presente para deixar o passado do futuro mais feliz é importante. Isso parece esquisito, né? Como é que eu vou mexer nas minhas lembranças? Deixa eu voltar aqui. Como é que eu vou mexer nas minhas lembranças para poder fazer o passado do meu futuro mais feliz? Quantas vezes eu paro para pensar em momentos bons que eu já vivi? Quantas vezes vocês já pararam para escrever momentos bons que vocês viveram ao longo da semana? Essa é uma forma de eu criar lembranças para o meu cérebro
me abastecer positivamente quando eu estiver mais para baixo. Porque é normal, gente. Nós não somos obrigados a estar felizes todos os dias, estar bem todos os dias. Então, nós temos dias em que a gente está com uma energia ruim. Olha só. Alguém escreveu lá, o Alcide Júnior, gostei, hein? A felicidade é uma escolha, a forma como vamos levar, lidar e gerir as emoções. E essa gestão realmente é muito importante, mas nem todos conseguem lidar sozinhos com essa gestão. Exatamente. E faz parte da gestão das emoções pedir ajuda. Precisamos aprender a pedir ajuda. E muitas vezes nós não nos permitimos fazer isso. Porque a gente acha assim, nossa, mas se eu pedir ajuda, a pessoa vai achar que eu sou fraca. A pessoa vai achar que eu não dou conta daquilo que me acontece. Não, eu não sou obrigada a dar 100% conta do que me acontece. E eu posso sim pedir ajuda quando eu preciso, eu posso aproveitar oportunidades de ajuda que outras pessoas me oferecem. E bem pelo contrário, isso mostra o quanto eu me conheço e o quanto eu sou forte, porque eu reconheço que eu não dou conta de tudo sozinha ao mesmo tempo. É exatamente o contrário. Saber pedir ajuda mostra o quanto eu olho para mim e me conheço. O quanto eu sou capaz de pedir ajuda e o quanto eu sou capaz de ajudar outras pessoas. Às vezes, quando eu peço ajuda frente a uma dificuldade, eu abro espaço para outras pessoas pedirem ajuda também. E além de praticar o amor próprio, né, Vera? Exatamente. Se cuidando, que você sabe que você estando bem, você consegue estar bem no grupo que você está inserido e até estar preparado para ajudar outras pessoas. Exatamente isso. Então, quanto mais eu me fortaleço com a ajuda de outras pessoas, maior a minha capacidade de ajudar outras pessoas. O Alcides contou aqui que esse ano ele começou a fazer terapia e está sendo de muita ajuda. É isso mesmo. Eu encontro um caminho, eu encontro uma pessoa, eu encontro um processo que me ajuda. Mas eu preciso me permitir fazer isso. Uma terapia vai ajudar eu a trabalhar muitas vezes com a minha ansiedade. Vai me ajudar a entender que ficar ansioso vem exatamente de medos que eu tenho. Medos que são reais e medos que não são reais. E medos que são reais que eu posso resolver e medos que são reais e que eu não posso resolver. Mas eu aprendo a conviver com isso. E isso é importante. Eu me dar esse espaço. Uma outra dica importante para que eu possa viver melhor, para que eu possa me ajudar a ser feliz, é o foco. E aqui entra a questão da meditação, que eu fiz lá no começo e comentei com vocês. A meditação clássica, que é aquela que eu paro, crio todo um momento, eu me isolo num ambiente, no meu quarto, na sala da minha casa, e a meditação portátil. O que é a meditação portátil? Se eu parei 3 minutos para fazer uma respiração, para eu entender como está o meu corpo, eu estou fazendo uma meditação portátil. Se eu parei para pensar enquanto eu estou caminhando e organizei as ideias na minha cabeça, controlei a velocidade do meu pensamento para não pensar várias coisas ao mesmo tempo e aí eu perco o foco, é uma meditação portátil. O foco. Agora, nesse momento, eu estou assistindo a fala da Vera. Às vezes o nosso pensamento vai, eu vou lá, puxo ele, trago ele de volta. De tarde, eu tenho uma reunião importante.
Não adianta eu pensar na reunião de tarde enquanto eu estou assistindo uma outra pessoa falar. Eu vou ter me preparado para essa reunião antes, na hora que eu entrar na reunião, eu vou estar na reunião. Eu não vou estar na reunião pensando em outra coisa. E aí nós começamos a educar o nosso cérebro. E a meditação portátil nos ajuda nessa forma. Trabalhar, buscar o nosso estado de graça, que vem através do flow. O que é o flow? O flow é me dedicar a algo que realmente me dê prazer, me dê muita energia. É um desafio que eu vou colocar para mim e que é alcançável, não é um desafio que é inatingível. O flow está ligado a isso. O que é que me faz bem? O que é que me enche de energia? Ah, eu adoro andar de bicicleta. Por exemplo, quando eu ando de bicicleta, eu fico cheia de energia. Esse é o momento de flow. Eu adoro o que eu faço. Estar aqui falando com vocês é um momento de flow para mim, porque eu adoro fazer isso. Preferiria estar fazendo isso presencialmente? Com certeza. Eu preferiria estar com vocês nesse momento. O meu flow seria maior, mas não é possível. Então, isso para mim é um estado de flow. E todos nós podemos ter os estados de flow, mas eu preciso identificar o que é que me enche de energia, o que é que me deixa em flow. Ah, eu vou poder permanecer em flow 24 horas por dia? Não. Porque nem o nosso organismo consegue permanecer em flow 24 horas por dia. Alguém consegue viver feliz, que quando vem aquela felicidade enorme, 24 horas por dia? Se já prestaram atenção no organismo de vocês quando vocês estão muito alegres? O que acontece com o organismo da gente quando a gente está muito alegre? Fica bem melhor. É melhor. Mas como é que quando você fica na alegria 24 horas por dia, como é que o teu organismo trabalha? Aí depende, às vezes mais acelerado, né? Então, pense o seu coração acelerado por uma alegria 24 horas por dia. Não existe nem 100% de alegria, nem 100% de tristeza, porque esses extremos, eles acabam prejudicando o nosso organismo. Por isso que a alegria enorme, aquela euforia, vamos pensar, uma coisa que deixa vocês muito alegres. 24 horas por dia, a gente fica querendo fazer festa 24 horas por dia. O que acontece quando a gente vai numa festa que dura 8 horas? Como é que você está depois dessas 8 horas? Cansa. Cansa. Depende também. Pense em várias festas de 8 horas durante uma semana. Como é que vai estar teu organismo depois? Depois do carnaval. Tanto tempo que eu não vou numa dessas, eu nem lembro como fica. O que acontece com a gente depois do carnaval? Ou a gente adoece, de tristeza. O organismo pede descanso. O organismo pede baixa de energia. Parece até que a gente... Nossa, eu festei tanto que parece até agora que eu tô triste, assim, porque eu tô tão cansada que eu quero ficar quietinha. Eu fico quietinha para reabastecer as energias. Então, a alegria, ela é fundamental na nossa vida, mas ninguém consegue ficar 24 horas por dia em estado de flow. E isso está muito relacionado com esse último item aqui, ó. Mais paz, por favor. É exatamente isso. É eu encontrar aos poucos um ponto de equilíbrio da minha vida para que eu não entre numa euforia sem fim.
e para que eu não entre em uma tristeza sem fim. Até porque, quando isso acontece, as pessoas têm uma doença, que é a bipolaridade. As pessoas bipolares, ou elas estão muito alegres, ou elas estão muito tristes. Isso é uma doença, porque prejudica o funcionamento do nosso organismo. A outra dica é o antídoto para a tristeza. O sistema imunológico para a felicidade está ligado à visão otimista. E não é ser um otimista 24 horas por dia com tudo que acontece. É escolher e ter uma visão do que aconteceu comigo, qual é a aprendizagem que eu vou tirar. E eu quero trazer para vocês um exemplo que eu li ontem no LinkedIn e que traz isso aqui. Olha só. Cadê? O Ricardo Amorim postou ontem uma mensagem no LinkedIn que eu achei, assim, incrível. Eu vou ler para vocês. A família da autônoma Maria Célia Souza criou sua oportunidade em plena pandemia. Com a mãe e as 3 filhas desempregadas, a situação financeira estava cada vez mais apertada. Aí, as 4 decidiram utilizar o dinheiro do auxílio emergencial de R$600 para abrir um negócio de entrega de marmitas em Araguaína, no Tocantins. Elas estão faturando hoje R$6.000. Isso é fazer do limão uma limonada doce. O que elas fizeram? Elas percorreram esse caminho. Elas conseguiram ter gratidão com o que elas receberam e disso fazer a grande diferença que elas precisavam. Dá para imaginar isso? Dá para imaginar alguém virando o jogo assim tão rápido? Será que elas ficaram chorando porque elas estavam desempregadas e não tinham mais nenhuma oportunidade? Ou elas resolveram aproveitar a oportunidade que apareceu, que para muitos parece muito pouco, e disso fazer um negócio? Isso é escolher estar feliz. Isso é escolher e entender que eu agradeço o que eu estou recebendo. Uma prática muito legal é montar, né, o seu potinho da gratidão. E você pode decidir abastecer o seu potinho da gratidão todos os dias ou uma vez por semana. E eu garanto para vocês que ao final de cada mês, quando vocês abrirem o seu potinho da gratidão, vocês terão hackeado as suas lembranças e terão motivos para se sentirem bem. Isso ajuda a trabalhar, a iluminar o meu dia. E por último, mas não menos importante, é entender que nada é mais importante que as pessoas. Os relacionamentos, sejam presenciais ou sejam distantes, virtuais, continuam sendo fundamentais na nossa vida. As máquinas podem ter avançado no mundo, mas as pessoas continuam sendo importantes. As máquinas estão nos dando a oportunidade de criar novas profissões, de utilizar melhor as nossas potencialidades, de usar mais o nosso cérebro e menos a força bruta. Então, eu enxergo a máquina como uma aliada e não vejo que ela chegou para tirar o meu lugar.
Quando a pessoa enxerga a máquina como algo que veio tirar o seu lugar, realmente ela entristece. Mas ela não está se dando a oportunidade de pensar em novas possibilidades de trabalho. O que é fundamental na nossa vida. E eu vou dar um exemplo para vocês, que até foi motivo de uma conversa aqui em casa no Dia dos Pais. Meu pai tem 88 anos, a gente estava conversando exatamente sobre o mundo do trabalho, e ele trouxe como exemplo, antigamente as pessoas debulhavam milho. E hoje uma máquina debulha o milho. A máquina tirou o lugar da pessoa, ou a máquina deu para a pessoa a oportunidade de encontrar um trabalho que não acabasse com as mãos dela. Porque debulhar milho na mão, todos os dias, acaba com a mão de qualquer pessoa. Então, da mesma forma que as máquinas chegaram e ocuparam algumas posições que antes, eu já trabalho há bastante tempo, porque eu tenho 57 anos. Então, eu escutava, quando eu comecei a trabalhar nas fábricas, o pessoal dizia assim, nossa, eu faço trabalho de um robô. Faço todo dia a mesma coisa, toda hora a mesma coisa. Isso é trabalho de robô. Às vezes eu escuto uma pessoa dizendo assim, o robô tirou meu lugar. Mas, gente, primeiro eu dizia que eu fazia o trabalho de um robô. E agora eu reclamo que o robô tirou meu lugar. Eu tenho a oportunidade de me reinventar. A escolha é minha. Agora, se eu achar que o robô tirou o meu lugar, aí vai ficar complicado. É esse olhar que a gente precisa exercitar. E significa que eu estou fazendo a gestão das minhas emoções. E aí eu quero só trazer essa figura para vocês. Como é que funciona a química da felicidade no nosso organismo? Existem 4 hormônios que eu preciso estimular. Eu trouxe aqui alguns exemplos para estimular esses hormônios. Por exemplo, oxitocina, o abraçar uma outra pessoa, estimula a produção da oxitocina. Ah, mas hoje eu não posso abraçar. Mas você pode fazer um ato de generosidade. Ajudar outras pessoas nos deixa feliz. Isso está comprovado, inclusive, pela neurociência. O quanto ajudar uma outra pessoa faz movimentos no nosso cérebro. Meditar, porque eu estou me ajudando, é a questão do amor próprio, ajuda na produção da oxitocina. A endorfina, ela é produzida por praticar hobbies, por rir com outras pessoas, por cantar, por dançar. A dopamina é estimulada por fazer exercícios diariamente, seja qual exercício for. Se eu danço, eu já estou ajudando na endorfina e na dopamina. Se eu durmo o número de horas necessárias para o meu organismo, se eu aprendo a comemorar as minhas conquistas diárias, mesmo que seja uma conquista que, nossa, é uma conquista pequena, não importa, é a tua conquista. Não despreze as suas conquistas diárias. E a serotonina, ela é estimulada por apreciar a natureza, recordar bons momentos, hackear lá as nossas memórias e agradecer diariamente. Portanto, ser feliz não depende de tanta coisa. Fazer o meu dia mais feliz, fazer o dia das outras pessoas mais feliz, não custa tanto quanto a gente imagina. O que a gente precisa é aprimorar, né, o nosso olhar. O que a gente precisa, muitas vezes, é tirar o óculos, tá? Limpar. Às vezes você está enxergando embaçado, né? Aí você vai lá, limpa o óculos e coloca lá e diz assim, nossa, estou enxergando melhor. Praticar a felicidade exige, muitas vezes,
limpar o óculos e olhar a situação e dizer, nossa, eu estou no meu emprego, não estou muito feliz, mas eu estou empregado. Ou, estou procurando um emprego, não consegui nada efetivo, mas eu consegui uma oportunidade temporária. Isso é escolher ser feliz. E aí, que eu quero deixar para vocês, terminando a minha mensagem, não ocupar mais o tempo de todo mundo, é perguntar com qual sentimento vocês estão saindo. Eu vou fechar a câmera, mas eu quero deixar essa frase. Sofremos não porque a vida não nos dá exatamente o que esperávamos, mas porque não percebemos o que ela nos deu de fato. O que a vida está me dando hoje que eu ainda não consegui enxergar? Como vocês estão saindo? Gostaria agora que abrissem as câmeras, o microfone, para a gente terminar, tirar uma fotinho. Fabi, tira uma fotinho. Exatamente. Então, vamos abrir as câmeras. Como vocês estão saindo? Com gratidão? Ah, não tenho câmera, Boa. Não tem problema não, Ju. A gente sabe que você está junto. Vera, então, eu acho que a gente fica tão... Oi? Eu acho que a gente fica tão envolvido no mundo corporativo, fazendo várias reuniões o tempo todo, nesses meets, falando de trabalho, que eu acho extremamente válido a gente parar para ouvir essas coisas, para a gente se entender um pouco mais, para a gente ver que a gente precisa ver o copo mais cheio do que vazio, e que o momento ele pede isso, ele pede que a gente tenha esse sentimento de otimismo, porque tudo que está acontecendo com a gente hoje, de acordo com o filme lá do Divertidamente, a gente está gravando as bolinhas que estão ficando registradas na nossa mente. E assim como no filme, quando a menininha está lá triste no ônibus, que a tristeza ajuda ela a lembrar e ela tem essas lembranças positivas, foram as lembranças positivas que salvaram ela em um momento lá na frente. As lembranças positivas do passado salvaram ela lá naquele momento que ela estava vivendo. Então, tudo que a gente está passando agora, se a gente conseguir tirar disso, fazer desse limão uma limonada, uma caipirinha que seja, mas que nos traga momentos felizes, esses momentos felizes lá na frente, em algum momento de maior dificuldade, pode nos ajudar muito a tirar a gente dessa situação lá na frente. Então, eu acho que é tudo muito cíclico, sabe? Assim, a gente tem que ter esse sentimento mais positivista, assim, tem que olhar as coisas com mais positividade. Eu acho que a gente tem que deixar o queixômetro um pouquinho de lado, porque às vezes ele não faz com que a gente veja as oportunidades que a gente tem meio uma situação complexa como a gente está vivendo. Eu particularmente gostei muito, eu sempre saio renovada quando eu tenho esses tipos de conversa, eu gosto muito disso, de ouvir essas coisas, e eu queria ouvir aí um pouquinho dos meus colegas, se foi válido, se vocês também têm esses sentimentos, e se alguém quiser dar sua opinião... Eu quero falar, Fabi. Vamos aí, Amandinha. Eu falei que eu estava aqui me segurando, queria falar todo momento um comentário, porque muito enriquecedor. Eu acho que gestão de emoção é realmente uma coisa que faz muita diferença na nossa vida. Eu, há 12 anos, mais ou menos, tive muito problema assim, com essa questão de conflitos internos mesmo, e como isso faz diferença quando a gente se acha, quando a gente entende essa gestão de emoção, né, Vera? E aí eu digo muito, e aí a minha equipe até morre de rir, porque sempre eu falo que vai dar tudo certo, né? Eu acho que a minha frase do dia, a minha frase do mês, da semana, que vai dar tudo certo, porque no fim dá certo. A gente só tem que se controlar, a gente só tem que direcionar, e a gente só tem que se controlar mesmo, para que tudo ocorra da melhor forma, né? E eu acho que essa questão da felicidade é o que faz a diferença no dia a dia.
é o estar feliz, é o se sentir feliz, é o se doar feliz, né? Então, por isso que eu sempre me coloco muito à disposição de todo mundo, quando precisa, quer conversar, estou aqui para conversar, a gente conversa, porque às vezes o conhecer um pouco do que o outro viveu faz diferença na vida daquela pessoa, e às vezes ela está ali, igual o Alcide falou, no momento que ela não sabe que está precisando de ajuda, é um momento que ela vai se apegar numa terapia, num psicólogo, numa pessoa, ou num amigo mesmo, ou numa pessoa que ela nunca imaginou que fosse amigo dela, e que aquele momento, aquele braço, aquela palavra diferente vai fazer o dia dela feliz, ou até a vida dela mudar a partir daquele momento. Então, eu acho que isso que é o diferencial. Então, assim, muito obrigada por esse momento, e realmente faz a diferença ser feliz, gente, e no fim tudo dá certo. Obrigada, Amanda. E aí você falou uma coisa super importante de dizer que tudo vai dar certo, porque existe um estudo que foi feito há muitos anos atrás e que gerou a profecia autorrealizável. Quando eu digo que alguma coisa não vai dar certo, como pode dar? Eu mesma, sem perceber, vou autossabotar para não dar certo, para poder confirmar que não deu certo. Então, quando eu digo vai dar certo, eu vou fazer de tudo para dar certo, eu vou engajar as pessoas para que dê certo, e acontece. É isso mesmo, Amanda. Super obrigada. Eu que agradeço. A Michele também escreveu aqui. Obrigada, Michele. Mais alguém quer trazer alguma contribuição? Alguém está bravo ou foi bravo? Lucas. Foi muito bom. Obrigada. Eu queria falar rapidinho, assim, Vera, algumas coisas que você expôs, assim, pra gente, é muito a nossa realidade, né? Na verdade, eu falo nossa porque eu sou gestora de uma equipe e, assim, eu vejo a realidade dela todos os dias. Porque se a gente não pedir essa ajuda, ter essa sensibilidade que a gente precisa dessa ajuda, isso só vai acarretar coisas ruins para a gente. E isso eu tenho aprendido, assim, diariamente, como gestora, como pessoa, assim, como amiga também. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, mas você não tem amigos do seu trabalho, não pode ser seus amigos. Sim, eles podem, sim, ser os nossos amigos. E eu tenho isso muito comigo. E as coisas que você colocou hoje pra gente foi simplesmente aquilo que a gente precisa diariamente, né? Aquilo que é importante diariamente. Porque a Montreal hoje, ela não é só um local que você vai trabalhar, pronto, esquece. Mas não, ela está sendo, assim, fundamental nesse home office, porque, gente, a gente fica em casa. Imagine você ficar em casa, trabalhando, com todas as coisas que acontecem ao seu redor. Então, se não tiver momentos assim, acho que a gente não consegue sair do outro lado. E eu, assim, estou super satisfeita, super feliz também por você ter colocado isso pra gente. Fabi, foi maravilhoso, tá? E a gente está aprendendo muito. Na verdade, eu aprendi muito mais aqui. Mesmo olhando aqui para você, colocando algumas coisas, inclusive eu tirei até uns prints aqui para fixar bastante, né? Porque eu gosto muito de escrever. Eu fiz alguns prints, porque eu não deu tempo de eu escrever, mas eu fiz alguns prints. E assim, para levar isso para minha vida mesmo. Muito obrigada, Vera. Obrigada. Mais alguém? Bom, acredito que não. Essa palestra foi toda gravada, a gente vai também colocar lá no nosso portal a disponibilização para vocês. Vera, muitíssimo obrigada por esse momento, por toda a troca, por todas as dicas. Vocês podem perceber que a Vera é uma exímia estudante aí de tudo que acontece, de todos esses processos. Ela traz aí dicas de pesquisas que ela vê, então fala tudo com muita propriedade. Muitíssimo obrigada mesmo. Eu acho que o momento é super oportuno, né? A gente falar sobre tudo isso. E, de novo, gente, que vocês fiquem bem, tudo vai passar. Eu sei que tem dias que não é muito fácil, que a gente está, né? A nossa jornada dupla, que antes ela tinha horários diferenciados, agora ela é tudo junto e misturado. Porque a gente está ali em casa, acontecendo tudo ao mesmo tempo. A gente vendo ali a Samila com a nenenzinha, ontem também a Amanda estava com a Cecília no colo, às vezes a gente tem aqui, né, por exemplo, poxa, já sou meio-dia 37, eu preciso sair daqui correndo para ir ali, preparar o almoço, alimentar a família inteira para depois voltar, porque já tem reunião 2 horas,
Mas, enfim, vamos sempre olhar o lado positivo, galera. Isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês, tá bom? Obrigada, muito bom ver vocês aqui. Todo mundo dando aquele sorriso para a foto, que a Angel está preparada lá para tirar. Vamos lá? 1, 2, 3 e... conexão! Abre a câmera, galera. Abre a câmera. Vamos lá. Vou abrir, calma aí. Angel, me espera, vou me ajeitar. Nem virtual, né? Que dá para fazer. Porra! Aqui um pouco. Olha como eu tô feliz aqui, ó. Eu ganhei também. Ai! Que gracinha! A Vera vai ser a garota propaganda da Montreal lá em Curitiba, gente. E, ó, para finalizar, todo mundo feliz, hein? Bora aí, todo mundo na cadeira um pouquinho, vai. Aí a Cris entrou, aí o Alan saiu. Vera, valeu! Valeu, tchau, pessoal. Tchau, Vera, obrigado, viu? Obrigada. A minha palestra. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada, foi ótimo. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, obrigada. Obrigado, gente. Boa tarde para todo mundo. Obrigada, A pessoal. Bia está gostando, pulando lá. Fabi é ótimo. Vai cair, ele vai virar meme, hein? Bora ficar reto, gente. Vai cair, ele vai virar meme. Tô sentindo. Ainda vai Então, fazer vai ter esse trabalho.